A passagem implacável do tempo às vezes deixa algumas impressões que, por serem belas, perturbadoras ou dolorosas, devem ser guardadas. Seja porque a natureza faz o seu caminho, por imprevistos de vários tipos ou pela mão sempre impiedosa do homem. Há lugares que não merecem ser esquecidos. Algumas histórias falam de esperança e outras de destruição. Alguns lugares mantêm o charme de seu passado, de outros restam apenas ruínas. Mas todos eles convidam à reflexão. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo. E aqui estão 6 cidades fantasmas abandonadas pela humanidade. Os restos mortais desta pequena cidade na Califórnia oferecem uma decadente paisagem desértica, frequentada apenas pela equipe de segurança que cuida dela. Em 1948, Henry Kaiser abriu uma mina de ferro na região, que se tornaria a maior do sul do estado. Casas e uma cidade inteira foram construídas para servir os numerosos trabalhadores da mina. No auge da mineração, o lugar tinha uma população de 4.000 habitantes, vivendo em mais de 400 casas. Em 1981, após 35 anos de produção, a corporação Kaiser fechou a mina. Como a principal fonte de renda secou, a população toda saiu. A última loja fechou em 1982. E por último, os Correios, um ano mais tarde. Vorkuta. As casas russas podem ser notoriamente frias, mas não tem a ver com esses prédios abandonados que cercam o moribundo centro de mineração de carvão soviético de Vorkuta. Paredes, tetos e móveis ficam cobertos de neve e ruas inteiras dão lugar a estalagmites de gelo tão altas como uma pessoa. No inverno, as temperaturas podem chegar a 40 graus negativos. Lar de um infame campo de trabalho forçado Gulag entre as décadas de 1930 e 1960, Vorkuta mais tarde começou a atrair pessoas de toda a então União Soviética, com bons salários na mineração de carvão. Mas, quando as minas começaram a entrar em colapso após a queda do regime comunista, muitas pessoas saíram, abandonando suas casas e tudo mais que não podiam levar. Borj Halbabas. Os castelos são elegantes, sofisticados e dignos de contos de fadas. Eles também podem ser um pouco assustadores, principalmente quando são abandonados por anos em uma encosta turca. Borj Halbabas, localizado no noroeste da Turquia, abriga centenas desses castelos, cada um com design impressionante com estilo gótico, com torres e varandas pitorescas. Essas mansões já fizeram parte de um grande projeto de desenvolvimento imobiliário. Elas foram abandonadas por causa de restrições financeiras e agora permanecem praticamente intocadas. O plano era construir 732 castelos, além de comodidades como centros de lazer, banhos turcos e uma variedade de lojas. Mas o que era para ser um sonho logo virou pesadelo. Dos 732 casarões planejados, 583 foram concluídos e apenas alguns foram vendidos. No entanto, a maioria dos compradores desistiu quando souberam dos desafios associados ao projeto e a coisa toda acabou sendo abandonada em 2018, quando a construtora passou por dificuldades financeiras.
Agora, os castelos do Burj Al Babas estão vazios na encosta, se tornando uma pacata e sombria atração para quem passa por ali. Cerro Gordo. Cerro Gordo já foi uma próspera, embora violenta, cidade mineira da Califórnia. Era uma grande produtora de prata, chumbo e zinco, mas no século passado tornou-se uma cidade fantasma com apenas um residente. Essa pacata vila fica a 320 quilômetros a norte de Los Angeles. Em seu auge, havia cerca de 5.000 moradores vivendo ali. Mas a violência, impulsionada pelo excesso de bares, era alta. Os mineiros da cidade tinham o hábito de colocar sacos de areia em seus beliches para superar balas perdidas à noite. À medida que a situação criminosa atingiu índices alarmantes e o preço da prata caiu, a produção foi parando aos poucos, até a cidade ser totalmente abandonada nos anos 50. Hoje, 22 dos edifícios originais ainda estão de pé, incluindo várias casas, uma igreja que também é um teatro, um museu e uma loja. Algumas das antigas minas também ainda estão acessíveis. Acarmara. Essa é uma cidade de opostos. Já foi um importante polo mineiro com elaborada arquitetura soviética e agora é uma cidade fantasma, aos poucos sendo engolida pela floresta. Milhares de pessoas viviam aqui no início dos anos 80, mas com a decadência da indústria de mineração de carvão, juntamente com o fim da União Soviética, as minas fecharam e a população foi procurar oportunidades em outros lugares. No início da década de 1990, a Acarmara foi cortada do resto da Abecásia, do norte da Geórgia. Durante 413 dias, a cidade dependia de suprimentos sendo transportados de helicóptero por forças russas e separatistas. O cerco continua sendo o maior trauma de guerra para muitos abecásios. Hoje, a população de Acarmara raspa as centenas. Muitos dos antes grandiosos blocos de apartamentos de 4 e 5 andares abrigam apenas uma família ou duas. E as grandes fachadas e ruas largas da cidade estão lentamente se desintegrando. Cococi. Cococi, a 450 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, foi fundada por volta de 1710. A cidade começou a declinar por causa das estiagens. As pessoas saíram para buscar melhores condições de vida para seus filhos, para que eles pudessem estudar em lugares mais desenvolvidos. Tudo piorou quando o prefeito deu um calote nos moradores e fez o uso ilegal de verba pública, revoltando os poucos que ainda viviam no lugar. Com uma praça, hotel, cartório, posto fiscal, uma câmara municipal e várias casinhas, Cococi foi sumindo cada vez mais do mapa, até que apenas 7 pessoas restassem na cidade até 2012. Qual dessas cidades fantasmas você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários. Até a próxima!